para cobrarmos aqui, mostrar que uma grande parte da sociedade está diligente em relação àquilo que fará e que deve fazer o Procurador-Geral da República. Existem situações que são inusitadas, de um certo modo são até cômicas se elas não fossem trágicas, como, por exemplo, o desaparecimento do principal defensor do inelegível, o pastor Silas Malafaia. Há um ano atrás eu gravei um vídeo aqui com vocês, eu vou mostrar um trechinho, onde o Silas Malafaia defendia fervorosamente a figura do inelegível. Mas, gente, com todas as evidências e provas que estão vindo à tona novamente, o pastor tirou o corpo fora, né? Ele sumiu porque, para o religioso, para as pessoas da igreja, para a pessoa comum, é fácil compreender o que significa alguém roubar alguma coisa, alguém subtrair alguma coisa, alguém desviar alguma coisa. Todo mundo já foi vítima de algum tipo de dano, né, em função de um assalto, de um roubo, de um furto, ou conhece alguém que passou por uma experiência como essa. E ver todas as provas serem esmiuçadas e ainda defender um criminoso, um ladrão nessas circunstâncias, pega mal para um líder religioso, né? Então, portanto, ele está absolutamente mudo. Mas o mais incrível também são algumas figuras que estão nas redes sociais aí, vou mostrar para vocês algumas cenas que mostram que essas pessoas são muito crédulas, muito ingênuas, ou são muito burras, ou são muito mal-caratistas, são vigaristas como o chefe da Orcrim, né? Bom, vou conversar com vocês sobre tudo isso, trazer as últimas informações, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você venha fazer parte aqui das nossas conversas, entre no nosso chat, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, eu vou começar aqui por uma situação que você que está no nosso portal há mais tempo, você viu. Quando as joias apareceram, ninguém sabia de joia nenhuma. Se essa joia não fosse descoberta, isso estaria num limbo ali. O Bolsonaro teria embolsado essa grana, a Orcrim teria jantado às custas do dinheiro do produto desse roubo, dessa subtração, ninguém ficaria sabendo nada. Mas o mula, o almirante Bento Albuquerque, vejam só, também um criminoso que está sendo apontado nesse bojo de inquérito como alguém que cometeu peculato e fez parte de uma organização criminosa, ele se prestou esse papel. Ele foi apanhado em flagrante, ainda tentou liberar as joias ali que foram presas e escondeu, né, que tinha passado com outras joias, para vocês verem a índole da criatura. Mesmo assim, o Malafaia tentou defender a criatura na época e eu desmontei os argumentos de Malafaia diante dos fatos da legislação, mas ele, muito incandescentemente, né, tentava convencer que as pessoas que tudo fazia parte de algo natural. Vamos ver aqui de novo. Um procedimento formal, a coisa foi feita toda na encolha, né? Então, já a primeira mentira, não dá para dizer de outra forma, né, que o senhor aqui está dizendo. Vamos seguir aqui. Essa aqui é a primeira verdade. Agora vamos para o fato das joias retidas na Receita. O ministro do presidente Bolsonaro das Minas e Energias veio de um evento na Arábia Saudita e trouxe presentes. Quando chegou na Receita Federal de Guarulhos, parte ficou retida e parte foi liberada. Parte não foi liberada, parte não foi mencionada. O ministro Bento de Albuquerque, ele omitiu que eram 3 caixas. Ele disse que eram 2 caixas. E quando ele voltou lá para o posto da Receita Federal, ele poderia ter informado, olha, estão prendendo essas 2, quero informar que recebemos 3. Vou pedir para o funcionário voltar aqui para fazer um procedimento comum. Mas ele se fez de morto. E aí a terceira caixa passou, e essa terceira caixa que passou, cheia de joias com relógio, avaliados a priori em mais de R$400 mil, sem pagamento dos impostos, que com pagamento dos impostos isso aí chegaria a quase R$700 mil ou mais, enfim, isso aí está nas mãos do ex-presidente da República com comportamento típico do larápio, do ladrão, do salafrário. Mas vamos ver o que ele diz na sequência. A prova que não há dolo nem uma jogada foram vários ofícios, mas um só bastava. Um ofício do ministro ao secretário da Receita Federal. E eu vou ler o final. E aí, nessa época, né, o Malafaia lia aqui um ofício que o Bento Albuquerque mandou para a Receita Federal, mas depois que foi descoberto, depois que o membro da Orcrim foi apanhado, como dizia a minha vovó, com a boca na botija. Então, passadas já algumas horas, né, o Malafaia está simplesmente mudo. Ele sabe que os fiéis estão enxergando, os que se informam, né,
não são idiotas. Eles, enfim, ficaram sempre desconfiados com uma coisa aqui, outra lá, mas sempre deram crédito de confiança. Mas o ladrão é facilmente identificável, comportamento imoral, comportamento ilícito. E isso vai ser bombardeado aí pelos veículos de comunicação, apesar da gente estar vendo ainda uma cobertura, na minha percepção de ver, né, muito branda. Estão aliviando muito, usam expressões muito leves, né, em relação ao assalto, né, ao desvio de joias. Então o Malafaia deu uma sumida. Com relação às joias, houve uma situação patética, né, que o Tribunal de Contas, depois que tudo surgiu, mandou devolver todas as joias em 5 dias. Só que algumas estavam fora do nosso país, estavam malocadas, já estavam sendo vendidas. E aí surgiu essa situação bizarra. Vídeo. Polícia Federal mostra que Van Garten fez viagem de um dia aos Estados Unidos para resgatar as joias. Gente, olha a situação patética. Um membro da Orcrim teve que descolar um avião. Isso aí foi no dia 15 de março de 2023. 3 dias depois, o Van Garten já estava indo para os Estados Unidos, não sei qual dinheiro, talvez a Polícia Federal saiba, né? Recomprou lá onde tinha deixado as joias e voltou para o Brasil, isso no dia 19, nem dormiu, o cara foi e voltou, e aí depois entregaram para o Tribunal de Contas da União como se estivessem aqui no Brasil, né? E o Bolsonaro disse que isso foi voluntário. Aí muita gente acredita nisso aí, né? A gente vê pessoas, né, que tem muita gente que o segue na internet, como esse pilhado aqui, colocando alguma credibilidade, né, se é que ele tem sobre esse assunto, dizendo coisas como essa aqui para as pessoas que o seguem. Vamos lá. Notícia, olha aí, Bolsonaro desvia 25 milhões em joias. E não era esse valor. E ainda o Eduardo Bolsonaro apareceu ao vivo na CNN para explicar, e eu vou mostrar isso nesse vídeo. Ele mostra um vídeo do Eduardo Bananinha, que eu já mostrei aqui 3 para vocês, onde não se explica absolutamente nada. Na hora, galera. Só que ele está minimizando o fato de não serem 25 milhões e serem apenas 6 milhões e 800. Então, um ladrão de 6 milhões e 800, isso pode, né? Então foi um erro muito grande dizer que o ladrão, ao invés de levar 25 milhões, levou só 6 milhões e 800, assim como seria, né? Exagero, né? Um ladrão que levou todos os bens da sua casa, né? Levou a geladeira, o sofá, suas joias, tudo que você tem de valor, né? Mas ele deixou algumas coisas ali, então, em função de ter deixado algumas coisas ali, ele é menos ladrão, né, na cabeça da criatura. Uma dessas pessoas que está nas redes sociais também tentando defender o indefensável, gente, é um negócio impressionante, fica usando uma legislação que não se aplica ao caso, legislação que cuida de documentos de posse do presidente da República quando ele recebe uma condecoração, uma homenagem, um diploma. Enfim, é isso que a lei cuida. E essa senhora e outras pessoas ficam utilizando essa lei para dizer, não, o presidente poderia ficar com documentos, então ele pode ficar com joias de brilhantes também. Gente, é muita patifaria, né? No Brasil, a gente teve um caso muito bacana, que foi o caso do advogado Sobral Pinto, que defendeu o Luiz Carlos Prestes, que estava sofrendo maus tratos, isso nos anos 30, anos 40 aqui no Brasil, e ele utilizou a lei de proteção aos animais para fazer com que Luiz Carlos Prestes fosse tratado minimamente, decentemente, como uma criatura que possui a vida, né? Enfim, mas aquilo é completamente diferente de se utilizar uma legislação para defender um ladrão. Isso qualquer pessoa entende. Mas vamos ver o que a criatura anda dizendo por aí. Vamos lá. Parcial do inquérito das joias que se encontram em posse da União. Não porque a Polícia Federal as recuperou após uma perseguição, mas porque o Bolsonaro as entregou prontamente quando foi solicitado. Todas elas. E aí? Isso é mentira, minha senhora. O Bolsonaro, a senhora tá achando que todo mundo não tem memória? Todo mundo é uma ameba aqui no nosso país, né? Enfim. Então, são argumentos que estão sendo desmontados aí. Isso aí, essa gente vai passar ridículo. Os fatos vão ser rememorados. Outro aqui, esse Gustavo Gaia. Polícia Federal corrige valor e diz que Bolsonaro desviou 6 milhões e 800 mil em joias e presentes. Ele falou, tá vendo? Mentira, não é 25 milhões, não são 25 milhões, são 6 milhões. Então, quer dizer, não dá, né? E para finalizar, o Dudu Bananinha, eu mostrei para vocês um trecho mais cedo, mas aqui ele dá um apagão aqui, né? Vamos ver aqui que ele fica com dificuldade de responder o irrespondível. Vamos lá. Bolsonaro teria conhecimento exatamente da negociação dessas joias. Inclusive, uma das mensagens seria um link do leilão. Eu queria entender exatamente esse trâmite. O ex-presidente sabia da negociação desses itens no exterior?
Vitorino, me desculpa, eu não tive acesso. Você teria a mensagem para ler, para ter esse positivo do presidente por acá? Ele vai ter um apagão aí, gente, para tentar responder o irrespondível. Vamos acompanhar. Por favor. Sim, senhor. Há uma publicação de um link, exatamente do link no site em que esse leilão se daria, e há um aceno, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro dizendo selva a respeito desse link. Um outro print, deputado, é exatamente uma conversa entre Mauro Cid e Jair Bolsonaro. Ele recebeu um link e respondeu selva? Selva, exatamente. E isso daí seria o que configuraria a autorização de Bolsonaro? Não só a autorização, mas talvez o conhecimento, deputado. Não? Olha, se a minha esposa, pergunta para minha esposa, vamos sair para comer uma comida no restaurante? Ela fala sim, vamos, ou não. Dudu Bananinha, e eu tenho um amigo que mora em Madureira e fuma Hollywood. Que teve uma coisa com a outra? Pelo amor de Deus. Vamos, tá meio estranha essa conversa aí, né? Mas enfim, a Polícia Federal vai investigar. Agora, mais uma vez, eu pergunto, onde é que está a ilicitude disso? Por que o Bolsonaro recebe um relógio? Qual a ilicitude disso, né? O cara gastar dinheiro de algo que foi roubado, né? Qual o problema, né? Então, na cabeça dessa gente, é isso que acontece. É por isso que o Malafaia tá com um problema muito sério, né? Para tentar defender o indefensável, né? Mais uma vez eu quero sublinhar com vocês aqui o final ontem do Jornal Nacional sobre essa matéria. Eles dão ali as explicações de Bolsonaro, que são todas mentirosas, como eu desmontei aqui no nosso vídeo anterior. Cada fala mereceria do jornalismo uma contestação, dizer que o Bolsonaro dizer que devolveu voluntariamente, isso é mentira. Ele dizer também que prestou todos os esclarecimentos à Polícia Federal, isso é mentira, ele ficou calado por lá. Dizer que todos os bens foram catalogados pelo serviço público aqui no nosso país, isso é mentira, isso só foi catalogado depois que as joias foram descobertas. Antes não teve avaliação nenhuma, estava tudo sendo roubado, tudo escondido. Então, o Jornal Nacional, mais uma vez, de uma forma muito estranha, né, alivia para o inelegível, porque muitas pessoas não acreditam. Ele foi muito poupado ao período da pandemia aqui no nosso país. Já comentei com vocês que não havia jornal nacional, em meio à pandemia, que citasse o nome do Bolsonaro. É como se a gente tivesse tido aqui uma peste aqui no nosso país e não houvesse nenhum representante da nação para comandar a nação, defender o povo brasileiro naquele momento tão grave, né? Enfim, isso tem explicações, estou escrevendo sobre isso, em breve eu vou comentar com vocês, mas por enquanto eu vou ficando por aqui. Eu acho que já deu para desmascarar bastante, né? Essa gente, ou incauta, ou inocente, ou muito bandida e vigarista como inelegível que eles defendem. Fico